Livro do Gênesis, capítulo 22 e o verso 2. Todos encontraram? Amém? Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, a Vitória. Eu não posso deixar de falar da Vitória, que ela é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dela. Sempre digo que a Vitória ela é a extensão do ministério que o Senhor confiou em nossas mãos. Deus abençoe minha sogra, irmã Ana, Pedro, que é ali do Andorfato. Deus abençoe a Thaís, o Tiago, são amigos que vieram nos acompanhar hoje. Deus abençoe. Capítulo 22 e o verso 2, está escrito: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e vai-te à terra de... e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, sobre uma das montanhas que eu te... E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Repita comigo: aonde está o cordeiro para o holocausto? Quantos podem dizer amém por essa palavra? Tome o seu assento glorificando o nome de Jesus. Também trago o abraço do pastor Saulo, o pastor Rogério, o pastor Renato, todos os obreiros. Estamos aqui abençoados e direcionados também pela vida do servo de Deus. Meus irmãos, nós estamos realmente esta noite com este tema que não é outro senão maravilhoso. Falarmos a respeito do céu, falarmos a respeito da eternidade. E a história de Abraão, ela me encanta, porque quando nós falamos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, nós falamos de homens que viveram tempos diferentes, que viveram momentos diferentes de suas vidas, que viveram circunstâncias e situações que foram diferentes umas das dos outros. Porém, esses mesmos homens que viveram coisas diferentes, eles carregavam o mesmo propósito, eles carregavam a mesma missão, eles carregavam o mesmo objetivo. Missão essa que foi confiada da parte de Deus à pessoa de Abraão, lá no capítulo 12 do Gênesis. No entanto, para que nós realmente venhamos entender o que o céu tem a ver com a vida de Abraão, nós precisamos, neste momento, dividir em 3 partes este início de trajetória da vida de Abraão, para que eu e você realmente nós venhamos entender o que o Senhor ele tem para falar conosco. Abraão ele é chamado aos seus 75 anos de idade, na terra de Ur dos Caldeus, na terra de seus pais. E o chamado de Deus na vida de Abraão, ele é alarmante, porque Deus diz para ele: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para onde eu te indicarei. É muito lindo nós dizemos que Abraão ele é o pai da fé. De fato, Abraão ele é o pai da fé. Através da vida de Abraão se inaugura uma caminhada de fé. Através da vida de Abraão se inaugura uma caminhada de obediência. Só que eu preciso que você reflita um pouco comigo isso, porque muito mais lindo do que dizer que Abraão ele é o pai da fé, é nós entendermos que a fé de Abraão, ela era atrelada com a obediência. A fé de Abraão caminhava lado a lado com a obediência. Há quem diga que a fé é o princípio da obediência. Não tem como eu ser obediente se eu não tiver a fé. E não tem como eu ter fé se eu não for obediente. Então é por isso que a fé e a obediência, elas andam lado a lado. E é por isso que quando nós observamos a linda história de Abraão, nós vemos que Abraão, além de ter caminhado em fé, ele caminhou em obediência. Ele viveu em obediência. Ele se sujeitou a Deus em obediência. É lindo o fato de que quando Deus ele chama Abraão com essas 3 palavras de ordenança, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para onde eu te indicarei. Logo depois disso já vem acompanhado algumas bênçãos da parte de Deus para a vida de Abraão.
onde Deus diz para ele: eu multiplicarei grandemente a tua semente, eu engrandecerei o teu nome, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, abençoarei aqueles que te abençoarem. Mas o verso 3 do capítulo 12 é o que chama a minha atenção, porque ali nós vemos a promessa, que nós podemos entender como o primeiro evangelho, aonde Deus diz para Abrão naquele momento: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditos todos os povos da terra. E eu logo entendo que através de Abraão, segundo a palavra, nós somos conhecidos como cordeiros de Abraão, como filhos de Abraão, pela fé de Abraão. O que isso tem a ver, Natan? É que todas as famílias da terra são abençoadas pela obediência de Abraão. Porque Deus, quando chama Abraão, o chamado é alarmante. E ele é tão alarmante ao ponto de que através da descendência do Abraão viria a promessa do Messias. E através do Cristo, todos nós somos abençoados, todos nós somos benditos, todos nós somos mais que vencedores, porque através da pessoa do Cristo, nós somos abençoados. Aleluia. Deus chama Abraão, e a chamada é alarmante. Ele ouve a voz de Deus, ele crê na chamada. E não é à toa que na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, no verso 8, chegou a ser registrado que Abraão, ele creu, que Abraão, ele foi obediente, e foi para uma terra que ele não conhecia, foi para uma terra que ele não sabia. E eu preciso me prender um pouco aqui, porque Abraão, ele estava indo para um lugar que ele não sabia para onde ele ia. Ele estava caminhando para uma terra que ele não conhecia. Só que eu quero dizer para alguém essa noite que por mais que Abraão, ele não conhecesse a terra para onde ele estava indo, Deus sabia para onde estava conduzindo Abraão. Deus sabia para onde estava levando aquele homem. É por isso que vão existir determinadas circunstâncias na minha e na sua vida, que nós não vamos saber para onde nós estamos indo, nós não vamos entender para onde Deus está nos levando. Mas melhor do que saber o caminho, é saber que tem um Deus que tem guiado o seu povo, é saber que tem um Deus fiel que tem conduzido a tua igreja. E eu vim pregar essa noite para alguém que ainda crê nesse céu, que por mais que você ache difícil e até mesmo confusa essa caminhada, eu quero dizer para alguém: o Deus que está te conduzindo, Ele sabe para onde está te levando, Ele sabe para onde você vai chegar. Aleluia. Abraão, ele caminhou pela fé. Só que Abraão não é apenas isso, porque ele ouvia a voz de Deus, ele cria na voz de Deus, mas ele obedecia a palavra de Deus. Volta e meia, de tempo em tempo, Abraão, ele conversava com Deus. E isso é interessante, e nós precisamos observar este detalhe, porque Abraão, ele não andava confundido pelo fato dele estar ouvindo a voz de Deus. O que comprova isso é que Tiago, quando ele escreveu a sua epístola no capítulo 2 e no verso 23, ele chegou a declarar que Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Porque não adianta apenas ouvir a voz de Deus. Para ser amigo de Deus, tem que obedecer a voz dele, tem que acreditar na voz dele, tem que ser obediente à palavra dele. E eu vim pregar essa noite para uma juventude que almeja o céu, mas para chegar nesse céu, não é segundo o conselho dos amigos que nós vamos chegar lá, não é segundo o conselho dos amigos da escola que nós vamos chegar até os céus. Eu quero te dar algumas referências, porque para chegar no céu é segundo a palavra de Deus. Aleluia. Porque o salmista, ele chegou a declarar no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, e nem anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes o seu prazer ele está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. O salmista também chegou a declarar no 119: como purificará o jovem o seu caminho? Sabe como? Observando a palavra de Deus. Eu vou além, porque eu vi alguém glorificando, porque o mesmo salmista no 119, ele também declarou: para eu não pecar com
contra ti, eu guardei no meu coração a tua palavra, a tua palavra. O mesmo salmista do 119, ele declarou ainda: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. E por que, Natan? Para chegar no céu não tem outra senha, ou é através da palavra ou não chega lá. Para chegar até o céu não tem outro jeito, ou é através da palavra ou não chega. Aleluia. É por isso que Abraão não andava confundido. Ele andava segundo a palavra. Ele obedecia a palavra. E que palavra era essa, Natan? Aquela que ele ouvia de Deus. Um outro detalhe muito lindo de observarmos na vida de Abraão é que ele é chamado aos seus 75 anos. E o cumprimento da promessa sobre a vida dele não é 5 anos depois. Não são 10 anos depois. Não são 15 anos depois. São 25 anos para a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão acontecer. E é por isso que no início eu indiquei que nós podemos dividir este início da história deste homem em 3 partes. A primeira, quando Deus chama, porque o chamado ele é lindo. Ele vem carregado de promessas. O chamado ele vem carregado de muitas coisas. E nós ficamos impulsionados. E para chegar no céu é do mesmo jeito. Porque o começo ele é lindo. O começo ele é maravilhoso. E é da mesma maneira como o chamado. Nós somos impulsionados. O coração ele ferve. A alma ela queima. Só que ainda tem um caminho a ser percorrido. E são 25 anos que o Abraão tem que esperar para a promessa se cumprir na vida dele. A segunda parte que nós podemos observar na vida deste homem é quando Deus ele renova as suas forças. E quando Deus renova as forças de Abraão, ele renova as promessas. Porque no capítulo 15 Deus chama ele de novo. E quando Deus está chamando Abraão no capítulo 15, ele está lembrando Abraão de algumas coisas. E não é à toa que no verso 7 Deus declara para ele em alto e bom som: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Ou seja, era Deus lembrando Abraão de onde ele tinha saído. Era Deus lembrando Abraão de onde ele tinha tirado ele. Ô Abraão, eu sou o Senhor. Eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar toda essa terra como herança. Para te dar toda essa terra para ti, para tua descendência como herança. E isso chama a minha atenção, porque Deus ele nos tirou da terra de Ur dos Caldeus. Deus nos tirou da nossa vida corriqueira e cotidiana. Deus nos tirou da nossa vida de pecado e idolatria. Deus nos tirou das garras de Satanás. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. E para que, Natan? Não foi para te dar essa terra como herança, mas foi para te dar o céu como herança. Deus ele te tirou da tua vida de pecado. E para que, pregador? Para ele te dar a eternidade como herança. Prova para mim, até provo, porque o mesmo Jesus declarou lá no Evangelho de Mateus, e no capítulo 25, no verso 34, ele bradou em alto e bom som: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu preciso saber quem ainda acredita nesse céu. Eu preciso saber quem ainda almeja esse céu, porque a herança de Deus para a igreja ainda é o céu, ainda é a eternidade, ainda é a vida eterna. Oh glória! Oh glória, Deus te tirou da tua vida de pecado. Deus me tirou da minha vida de pecado. Deus te libertou das garras do diabo, e Ele tem um céu de glória preparado para a igreja. Eu posso te falar uma coisa: para este mundo lá fora, a morte é o final, a morte é o ponto final da história. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida, porque se para alguém lá fora a morte é o final, para a igreja aqui dentro ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. E que esperança é essa, Natan? A trombeta vai tocar.
vai voltar e a igreja vai subir. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai? Eu ainda acredito no céu. Eu ainda acredito no arrebatamento. Eu ainda acredito num Cristo que não está pendurado no madeiro e nem dentro de uma sepultura, mas que é ressurreto e que está vivo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Oh glória! O céu ele é real. O céu ele é verdadeiro. E é por isso que quando Deus ele está reanimando as forças do Abraão, Ele está dizendo: eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. Deus está reanimando as forças do Abraão. Só que ainda tem um detalhe. Porque no capítulo 17, ainda existe algo que é alarmante. Deus está chamando o Abraão, e não é para falar do que ele já tinha falado no 15. É para fazer uma aliança. É para firmar um pacto com Abraão. E é aquela linda chamada onde Deus ele chama Abraão e muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Mas o que é muito interessante é que ali Deus estabelece um pacto com Abraão. Deus estabelece uma aliança perpétua, ou seja, para as futuras gerações. Que aliança é essa? O pacto da circuncisão, aonde toda criança que nascesse menino, 8 dias depois deveria ser circuncidada. E este sinal seria da aliança de Deus com Abraão. Aliança essa que foi tão poderosa que não serviu somente para Abraão, para Ismael, para Isaac, para o servo da sua casa, mas para as futuras gerações. Em outras palavras, era Deus olhando para Abraão e dizendo: a promessa que eu tenho na sua vida, de um jeito ou de outro vai ter que acontecer. A promessa que eu tenho na tua história, de uma maneira ou de outra vai ter que se realizar. Porque essa aliança, Abraão, não é somente para você, mas é para as futuras gerações, para a tua descendência. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu preciso aplicar essa palavra. É que antes de entrar lá em cima e receber a herança do céu, tem uma aliança da parte de Deus com a minha e com a tua vida. Porque é lindo receber promessa, é lindo ser animado por Deus e receber promessa. Só que também tem a minha e a tua parte no contrato. E é aí que começa a complicar um pouco. Porque Deus está firmando aliança. E quem tem aliança com Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Porque quem tem aliança com Ele sabe de uma coisa: eu quero o céu, eu almejo o céu, eu almejo a promessa que Deus ele me fez de morar lá em cima. Eu posso simplificar para você entender? Quem tem aliança com Deus, ele é que nem Daniel na Babilônia. Eu não toco, eu não como, eu não me misturo, eu não me vendo, eu não aceito, eu não compactuo. E porque, Natan, eu tenho uma aliança com Ele. Quem tem aliança com Deus é bem diferente mesmo. Porque quando chega na escola, não aceita um copo de cachaça na boca. E porque, Natan, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Quem tem aliança com Deus é tão diferente ao ponto de alguém oferecer uma proposta e ele não aceitar. E porque, Natan, eu não vivo por uma proposta aqui na terra. Eu tenho uma aliança. Eu preciso saber, tem alguém que tem aliança com Ele? Tem alguém que tem aliança com o céu? Então é por isso que eu quero declarar na tua vida essa noite: se prepara homem, se prepara mulher, porque quando a trombeta tocar, quem tem aliança sobe, quem tem aliança entra, quem tem aliança recebe a herança prometida por Ele. Aleluia.
É por isso que para entrar lá em cima tem que ter aliança com Ele. E eu sinto em te dizer, quem tem aliança com o céu não faz aliança com a terra. Quem tem aliança com Deus não faz aliança com homens. Quem tem aliança com Deus, eu quero o céu, eu almejo o céu, eu desejo subir lá em cima. Deus está firmando aliança com Abraão. Eu preciso caminhar, porque a vida de Abraão, ela me ensina muita coisa. Eu fico agraciado com Abraão. Abraão me encanta, porque são 25 anos. Deus, ele cumpre a promessa quando Abraão tem 100 anos de idade. E ele foi chamado com 75. E com os seus 100 anos Deus cumpre. Só que esses 25 anos na vida de Abraão ensinou uma coisa para ele. Esses 25 anos da vida de Abraão ensinou uma coisa para ele. Primeiro, a preocupação de Abraão sempre foi oferecer para Deus culto de ação de graça. Porque, Natan, são 25 anos que o Abraão ele está levantando altar, prestando sacrifício. Aonde quer que ele vai, ele está sacrificando. Venceu a guerra, ele sacrifica. Se encontrou com Melquisedeque, ele sacrifica. E ainda oferta. Sabe o que isso me ensina? É que Abraão não estava preocupado com o que Deus podia entregar. Porque eu volto a te dizer, são 25 anos do Abraão prestando culto, sem a expectativa de receber alguma coisa em troca. A promessa Deus já tinha feito. A idade de Abraão já era avançada. Só que Abraão ele prestava culto. E culto de ação de graça. Porque a preocupação do Abraão não era o que Deus podia dar. Ele estava preocupado com o que ele entregava para Deus. O que prova isso é que no 22 Deus está chamando Abraão. Abraão! E Abraão se apresenta: eis-me aqui. Eu preciso te perguntar, como você tem respondido ao chamado de Deus na tua vida? Como você tem respondido à voz de Deus na tua história? O Abraão está rico. O Abraão já tem promessa cumprida, já recebeu o filho que tanto esperou. Só que Deus está chamando, e ele está se prontificando: eis-me aqui. Quem falava eis-me aqui naquele tempo era o servo para o seu senhor. Porque todas as vezes que o senhor chamava o teu servo, a resposta do servo era essa: eis-me aqui. E quando Deus está chamando o Abraão, ele não se esqueceu de uma coisa: Deus é Senhor, eu sou servo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Agora olha como é interessante o detalhe da preocupação de Abraão no culto que ele oferecia. Porque Abraão estava preocupado com o que ele entregava. Deus diz para ele: toma o teu filho, Abraão, o teu único filho a quem tu tanto amas, e oferece ele para mim na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te indicarei. Sabe o que o Abraão faz? Sem pensar duas vezes, na madrugada, ele amarra o jumento, pega o menino, pega a lenha do holocausto, o cutelo que era uma espécie de machado, a chama, a brasa. Ele chama os seus 2 servos, e sem pensar duas vezes, ele está indo para a terra de Moriá. Sabe o que isso me ensina? É que o Abraão, ele não estava preocupado com o que Deus podia dar, mas ele estava preocupado com o que ele oferecia, ao ponto dele não negar aquilo que ele mais amava para Deus, ao ponto dele não negar aquilo que ele tanto esperou durante 25 anos. E eu preciso te dizer, 25 anos não são 25 dias, 25 anos não são 25 meses, mas o culto do Abraão é diferente, porque ele está preocupado com o que ele entrega. E quando Deus está pedindo aquilo que ele ama, ele não pensa duas vezes, pastor Renato. Amarra o jumento, pega o menino, pega os 2 servos e está partindo para a terra de Moriá, porque a preocupação do Abraão era o
que ele ia levar para Deus, era o que ele ia apresentar para Deus. É por isso que eu preciso te perguntar: você está preocupado com o que Deus entrega? Ou você está preocupado com o que você trouxe? Você está preocupado com o que Deus ele pode te dar? Ou você está preocupado com o que você oferece para Ele? Eu não vim falar de dinheiro, eu não vim falar de dízimo e oferta, mas eu vim falar de entrega, de vida no altar, de sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Está preocupado com o que Ele pode dar? Ou está preocupado com o que trouxe? O culto do Abraão era culto de ação de graça. Ele está indo para a terra de Moriá. Só que Abraão me encanta, porque a terra Deus falou para Abraão. Só que a montanha do sacrifício Deus ele mostra no meio do caminho. E é por isso que a terra Deus ele fala, mas o lugar é no meio do caminho que ele mostra. Não pensa que Deus ele vai mostrar a montanha de sacrifício sem antes você chegar na terra que ele indicou. Não pensa que você vai chegar no destinatário sem antes ir para a terra que Deus está falando. É porque hoje em dia tem muita gente querendo subir a montanha sem antes chegar na terra de Moriá. Hoje em dia tem muita gente querendo ir para a montanha do sacrifício sem antes chegar no lugar que Deus falou. Ei, antes de subir a montanha do sacrifício, tem que chegar em Moriá primeiro. Antes de subir a montanha para sacrificar, tem que chegar na terra de Moriá. E o que isso significa, Natan? Sabe o que isso significa? Se o Abraão não obedece ao ponto de chegar em Moriá, muito menos ele ia obedecer para subir a montanha. Mas eu vim com uma palavra do céu para a tua vida, porque tem alguém, pastor Renato, que está indo para a terra de Moriá e está indo machucado. Tem alguém que está indo para a terra de Moriá e está indo ferido. Mas eu quero te dizer uma coisa: a terra Deus ele fala, mas a montanha ele mostra no meio do caminho. Ele mostra no meio do caminho. Ei, Deus vai mostrar no meio do caminho. Deus vai mostrar no meio do caminho. A minha vontade era parar, mas no meio do caminho ele mostra a montanha. A minha vontade era voltar atrás, mas a montanha é no meio do caminho que ele mostra. Aleluia, aleluia. Talvez você chegou aqui hoje querendo parar, talvez você chegou aqui hoje pensando em voltar atrás, mas eu vim com o recado de Deus para a tua vida. Chega em Moriá, que a montanha ele mostra no caminho. Ele mostra no caminho. Oh glória, oh glória. A fé de Abraão era obediente, e ele foi tão obediente ao ponto de estar indo para a terra de Moriá. Só que a montanha, Deus ainda ia mostrar para ele. Ele parte numa caminhada de 3 dias. E como eu falei, 25 anos não são 25 dias e nem 25 meses. No mínimo, eu imagino o Abraão triste. No mínimo, eu imagino o Abraão frustrado, chateado. Só que ele está obediente. Ele está indo para onde Deus falou. E eu posso te falar uma coisa: quer chegar no céu? O caminho é obediência. Quer receber a herança do céu? O caminho é a obediência. Eu gosto desse silêncio, eu não vou deixar de pregar. Quer receber a herança da glória? O caminho é ser obediente à palavra. Não tem como, o céu não é para desobediente. O céu não é para quem desobedece pastor. O céu não é para quem desobedece liderança. O céu não é para quem desobedece a palavra. Quer morar lá em cima, quer receber a herança, tem que caminhar em obediência. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes machuca, mas eu preciso te dizer: continua em obediência, continua em obediência, porque enquanto você está indo, Ele vai te mostrar a montanha do sacrifício. Aleluia. Outro detalhe, ele está vendo a montanha de longe. Porque Deus não mostra endereço errado para ninguém. Deus não mostra geografia errada para ninguém. Antes dele subir,
depois de ter caminhado os 3 dias pela manhã, ele está vendo o lugar de longe, e isso queima na minha alma, porque Deus ele mostra o lugar. Sabe qual que é o problema? É a gente, que às vezes Deus está mostrando aonde a gente tem que ir, e a gente não vai, a gente não faz, a gente não se dispõe. Ele está levantando os olhos, e ele está vendo. Se ele vai, aí é ele quem escolhe. Deus só liberou a palavra. Você vai para a terra de Moriá, e eu vou indicar a montanha. Ele está vendo de longe o lugar. Antes de subir, ele toma algumas atitudes. E era aqui que eu queria chegar. Porque as atitudes do Abraão são as atitudes de alguém que escolhe o céu. As atitudes que o Abraão toma no pé da montanha são as atitudes de um jovem que deseja morar lá em cima. As atitudes que o Abraão toma no pé da montanha são as atitudes de alguém que ainda não deixou a chama do arrebatamento esfriar no coração. Eu vou falar a primeira. Abraão, ele olha para os seus servos, ele diz para eles: vocês ficam aqui, que eu e o menino, nós vamos, mas daqui a pouco a gente volta. A gente vai, mas depois a gente volta. Eu vim pregar para jovem inteligente, porque ele não está falando no singular. A gente vai e eu volto. A gente vai e a gente vai voltar junto. Está no plural. Sabe o que isso significa? O Abraão está declarando: o Isaac que está subindo comigo para a montanha é o mesmo Isaac que vai descer comigo da montanha. Eu vou além para você entender, porque o Abraão, ele está naquela caminhada, podia ter voltado atrás. Ele sabe que Deus pediu Isaac como sacrifício, mas ele não deixa de profetizar. Ele brada em alto e bom som: Deus pediu, mas a gente vai e depois a gente volta. Sabe por quê? O crente que vai morar no céu, ele não perde a esperança, ele não perde a esperança, ele não perde a esperança. Essa é a primeira lição que o Abraão nos ensina. Ainda há uma esperança, ainda há uma esperança. Mas Natã, Deus pediu Isaac, pediu, mas Abraão ainda tinha esperança. Deus pediu ele como sacrifício, pediu, mas o Abraão, ele tinha uma esperança. A gente vai e a gente volta. Segundo, Abraão sabe o que ele vai fazer no culto. Abraão sabe o que ele vai fazer na montanha. E eu preciso falar isso, porque culto, a gente vem sabendo o que tem que fazer. Culto a gente vem com propósito. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para ver aquele seu amigo de longas datas. Você não veio aqui para ver a sua amiga. Você não veio aqui para ver o seu best friend. Não! Você veio com propósito. O culto de Abraão tem objetivo. E essa é a característica de um crente que almeja o céu. Porque o culto dele tem propósito. O culto dela tem objetivo. Que objetivo é esse do culto de Abraão, Natã? Ele está dizendo para os servos o que ele vai fazer na montanha. A gente vai, só que a gente vai para adorar. E depois de ter adorado, a gente volta. É por isso que Abraão me encanta. Abraão não está indo para o culto para bater papo. Abraão não está indo para o culto para combinar o que vai comer depois do culto. Abraão não está indo para o culto para perder tempo. Abraão está indo com propósito. Eu vou para adorar. Eu vou para sacrificar. Eu vou falar porque eu vim pregar para crente pentecostal aqui hoje. Porque o Abraão está dizendo: eu vou subir aquela montanha e não vai ser à toa. Eu vou lá para adorar. Eu posso te falar uma coisa: quem não sobe para adorar, sobe para murmurar. Quem não sobe para adorar, sobe para falar mal do trabalho. Quem não sobe para adorar, ele
ele sobe e nem sabe o que veio fazer. Mas quem veio adorar ele essa noite, quem veio adorar essa noite tem propósito, tem propósito. Então eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: se prepara, porque o jeito que você subiu, você desce diferente, você volta diferente, você vai sair daqui diferente hoje. Glória. Abraão me encanta. O culto de Abraão tem propósito. Terceira e última coisa, o culto de Abraão, quem proveu o sacrifício não é o Abraão, é o próprio Deus. Eles estão subindo a montanha. No meio do caminho ele parte a lenha. Eu preciso que você reflita isso um pouco comigo e pense comigo também. Quando ele parte a lenha, ele coloca nos ombros do Isaac. Só que ele estava levando 3 coisas. Repita comigo: o fogo, a lenha e o cutelo. Só que a única coisa que ele coloca nos ombros do Isaac é a lenha que ele partiu. O cutelo, que era uma espécie de machado, estava na mão de Abraão. E o fogo ainda estava nas tuas mãos. Abraão me encanta, porque a lenha ele coloca nos ombros do filho, mas o fogo continua na sua mão. Eu posso te falar uma verdade: o fogo não está na sua mão. Com muito respeito, o fogo não está nas minhas mãos. Com muito respeito, o fogo não está nas mãos do pastor. O fogo ainda continua nas mãos de Deus. O fogo ainda continua nas mãos de Deus. O filho que é o Isaac, ele carrega lenha. O filho que é o Isaac, ele sobe a montanha com a lenha no ombro. Sabe por quê? Enquanto você carrega a lenha, Deus ele se providencia do fogo. Deus ele se providencia do fogo. Eu vim pregar para uma geração, e não é uma geração que estão dizendo lá fora, uma geração fracassada, uma geração depressiva, uma geração destruída. Eu não vim pregar para esse tipo de jovem. Eu vim pregar para uma geração que ainda carrega lenha. Eu vim pregar para uma geração que ainda carrega lenha. Meu Deus, vai chacoalhar isso daqui. Jesus está queimando na minha alma, pastor Pedro, porque o Isaac ele sobe, e ele não sobe de mãos vazias. Ele está subindo com a lenha no ombro. Ele está subindo com a lenha no ombro, porque ainda existe uma geração que ainda carrega lenha, que ainda carrega lenha. Eu vou falar, Jesus. Eu estou sentindo graça essa noite para falar isso. Eu estou sentindo graça do céu para falar isso. Eu ainda acredito numa geração que está disposta a carregar lenha. O fogo arderá no altar, queimará nele continuamente, não se apagará. Mas para ele queimar, ainda tem uma geração que está levando a lenha da manutenção, que está levando a lenha para o holocausto. Ei, enquanto você carrega a lenha, Deus ele se providencia do fogo. Deus ele vai avivar essa geração. Deus ele vai queimar essa mocidade, porque aqui tem uma mocidade que carrega lenha, que carrega lenha. Ai, 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 Jesus. Jesus dos crentes, meu coração está queimando, pastor Renato. O meu coração está queimando essa noite, porque Jesus ele está nessa igreja. Eu posso te falar uma coisa: o jovem que carrega lenha, ele é diferente. Sabe por quê? Eu não acredito na geração lá fora que passa 2 horas no TikTok e não consegue ficar 1 hora de joelho dobrado. O jovem que carrega lenha, ele ora, ele busca, ele clama. E por quê? Tem um avivamento, porque o fogo está na mão do Pai. E enquanto tiver lenha, o fogo não se apagará. O fogo não se apagará. Tem lenha aqui essa noite? Tem lenha aqui essa noite? Tem lenha. Eles estão subindo. E enquanto eles estão subindo, uma conversa começa no meio do caminho. O Isaac ele pergunta para o Abraão: meu pai,
E ele responde como servo: eis-me aqui. O Abraão me encanta, porque até para o próprio filho ele se submete a ser um servo. Eis-me aqui. Ô pai, a gente tem lenha, a gente tem fogo, a gente tem o cutelo, a gente tem tudo. Mas cá entre nós, aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. É por isso que o culto de Abraão é diferente, porque o sacrifício não é o Abraão que provê, mas é o Deus que se providencia. Aleluia. O Isaac faz uma pergunta que chama atenção, e é uma pergunta interessante, porque eles estão subindo, só que tem tudo, mas não tem o cordeiro. Tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, eles estão indo dispostos, mas cá entre nós, Abraão, aonde está o cordeiro para o holocausto? Eu vou aplicar para você entender, porque nós podemos ter tudo, pode ter fogo, pode ter lenha, pode ter altar, mas eu quero te perguntar essa noite: aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro? Eu vim como um profeta de Deus para te dizer: começa a se perguntar na tua história, aonde está o cordeiro? Começa a se perguntar na tua casa, aonde está o cordeiro? Eu vou responder essa pergunta. Sabe que cordeiro é esse? É o cordeiro que o Abraão ele profetizou. Só que a profecia do Abraão, ela é alarmante, pastor Pedro, e ela queima no meu coração, porque Abraão ele declara: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu vou falar porque alguém levantou a mão. Era o Abraão dizendo: Deus não vai prover o cordeiro para o Abraão, Deus não vai prover o cordeiro para o Isaac, Deus proverá para si. Deus proverá para si. Que cordeiro é esse, Natan? Eu vou falar quem é esse cordeiro. É o cordeiro que João Batista ele viu nas margens do Jordão. Eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque, Natan, Deus ele proveu para si, Deus ele proveu o cordeiro. Tem cordeiro essa noite, tem cordeiro essa noite. Quem está sentindo o cordeiro, levanta a sua mão e dá um brado de glória, porque o cordeiro ele está aqui. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu estou sentindo o cordeiro aqui nessa igreja. Eu estou sentindo o cordeiro aqui nessa igreja. E por que, Natan? O jovem que ele almeja o céu, ele só entra no céu por causa do cordeiro. Por causa do cordeiro. Por causa do cordeiro. Oh glória. Oh glória. Sabe o que é lindo nessa caminhada de Abraão e de Isaac? É que o culto deles não tinha famoso, é que o culto deles não tinha estrela gospel, é que o culto deles não tinha cantor famoso, não tinha pregador famoso, mas o culto de Abraão tinha alguém que era diferente. Ele não tinha muita fama, mas ele é o mais famoso de todos os tempos. Ele não era tão conhecido naquele tempo, mas ele seria revelado algum tempo depois, porque o culto que nós estamos prestando aqui também, ele não tem estrela gospel, não tem pregador famoso, não tem cantor famoso, não tem jogador de futebol famoso, mas eu tenho uma notícia para a raiva do diabo: tem cordeiro, tem cordeiro, tem cordeiro, tem cordeiro nesse altar. Quem veio adorar o cordeiro? 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 Eu ainda acredito numa geração pentecostal que ainda acredita no cordeiro. O cordeiro está
está vivo. O Cordeiro, ele está aqui. Se coloca de pé por gentileza, mas se coloca de pé glorificando, porque o Cordeiro está vivo e ele está no meio dessa igreja. Tem Cordeiro, tem Cordeiro, tem Cordeiro, tem Cordeiro. Talvez aquela pessoa que você queria tanto, ela não está aqui, mas eu quero dizer para você, o Cordeiro, ele já chegou antes de você. Talvez aquela pessoa que você tanto esperou, ela não conseguiu chegar na igreja, mas eu tenho uma notícia: o Cordeiro de Deus, ele já foi provido. Abraão me encanta, porque a profecia de Abraão, ela ecoou diretamente para o Cordeiro de Deus. Ele bradou em alto e bom som: Deus proverá para si o Cordeiro. Na medicina nós aprendemos uma coisa, que para ter o remédio, tem que tirar da doença, certo? Que para ter a cura, a vacina, tem que ter a doença primeiro. Só que Deus, ele já tinha se provido do Cordeiro. Porque, Natan, antes de existir o pecado, ele já tinha o Cordeiro. Antes de existir a doença, ele já tinha o remédio. Antes de existir o problema, ele já tinha a solução. O apóstolo Paulo chegou a declarar que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Pedro também disse que ele é o Cordeiro Pascual, que foi imolado antes mesmo da fundação dos séculos. E por que, Natan? Deus já proveu para si. Deus já proveu para si o Cordeiro para o holocausto.